Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma direção para a sua vida neste momento. Eu creio que com esta mensagem, esta palavra, o Senhor vai abençoar você. Em seguida, iremos realizar uma oração poderosa pela sua vida, a sua casa e toda a sua família. Aleluia. Quero pedir para você, se não é um inscrito, se inscreva no nosso canal e sempre deixe o seu joinha para que possamos, meus irmãos, estar recebendo esta motivação, a divulgação pela plataforma do YouTube. Amém? No livro de Jeremias, meus irmãos, no capítulo 18, o profeta, meus irmãos, Jeremias, ele é convocado pelo Senhor, pelo próprio Deus, para receber uma revelação do propósito de Deus para o seu povo. O Senhor, meus irmãos, é o mesmo que corrige, disciplina, exorta, mas é o mesmo que dá a oferta, a oportunidade de salvação. O Senhor, meus irmãos, ele está batendo as portas, isso mesmo, de cada um que você possa imaginar, chamando, meus irmãos, para o arrependimento, para a salvação, chamando, meus irmãos, para a oportunidade de salvação, que é o seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, a obra mais linda e mais perfeita foi a vinda do próprio Deus, Isso mesmo, pelo seu Filho Jesus Cristo, com oportunidade e sacrifício para que possamos, meus irmãos, ser salvos por Ele. Porque, meus irmãos, não há justiça própria. Não há justiça própria de ninguém. Ninguém, por a sua condição própria, pode ser salvo, a não ser por meio, meus irmãos, da graça de Jesus Cristo. Agora, no livro de Jeremias, capítulo 18, o Senhor diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, vai até a casa do oleiro, que lá eu quero falar contigo. Olha o que diz, o vaso do oleiro. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Isso mesmo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Que coisa maravilhosa. O que estava acontecendo aqui? Israel, meus irmãos, eles tinham abandonado a Deus. O povo de Israel era a nação escolhida por Deus. Eles tinham abandonado, quebrado os princípios, as leis e os mandamentos do Senhor. Eles, meus irmãos, tinham se afastado, transgredido, violado os princípios e os mandamentos do Senhor. E o Senhor, meus irmãos, levanta um profeta chamado Jeremias para exortar, pregar o juízo que estava para vir sobre aquele povo. O juízo, a destruição, que era, meus irmãos, o exílio da Babilônia. Eles estavam para serem invadidos pela Babilônia. E o profeta Jeremias prega, chama aquele povo para o arrependimento, exorta, fala do juízo de Deus que estava para vir sobre aquele povo. Mas mesmo assim eles endureceram o coração. Você sabe, meus irmãos, que é um juízo. Há um juízo de Deus sobre a humanidade.
Isso mesmo. É a volta de Jesus Cristo. É o fim. Isso mesmo. Há, meus irmãos, um juízo para vir, meus irmãos, sobre toda a terra. E só existe um meio que possamos nos livrar e ter, meus irmãos, garantia e segurança de tamanho juízo, isso mesmo. E cálice que vai transbordar sobre, meus irmãos, esta humanidade. É estar aos pés de Cristo, é se render-se, meus irmãos, pelo sangue de Jesus Cristo e se render-se a Ele. Agora, meus irmãos, o Senhor, antes de qualquer juízo, o Senhor, meus irmãos, Ele levanta homens, profetas, para chamar ao arrependimento, para exortar, ensinar, isso mesmo, para orientar e mostrar ao povo que precisam se voltar para o Senhor. Olhe para o cenário mundial. Constantemente, meus irmãos, a humanidade tem desprezado ao Senhor. Tem amado, meus irmãos, mais os prazeres, mais, meus irmãos, os desejos da sua própria carne, do que, meus irmãos, amar e se render-se a Cristo, aquele que veio e é o Salvador. E o Senhor, meus irmãos, como no passado, hoje, Ele chama isso mesmo, e está chamando todos, meus irmãos, para se entregar e servir a Jesus Cristo. Isso mesmo, a trombeta está tocando, a palavra está sendo pregada. Isso mesmo, entregue a sua vida para Cristo. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Deixe que Ele transforme. Deixe que Ele seja o Senhor de todos os seus caminhos. Deixe que Ele entre com poder. Transforme, restaure, sare, cure esta terra que é a sua vida. Isso mesmo. Agora, depois, meus irmãos, de tantas palavras e profecias que Jeremias pregou para Israel de juízo, isso mesmo, e destruição sobre eles, o Senhor, meus irmãos, leva Jeremias para onde? O Senhor leva Jeremias, meus irmãos, para a casa de um oleiro. Por que isto? Por que o Senhor levou Jeremias para a casa de um oleiro? Porque ali, meus irmãos, Jeremias começou a observar um oleiro que pegava um vaso nas mãos, o barro. O oleiro pegava o barro nas mãos, fazia o vaso conforme bem ele queria. Isso mesmo, com aquele barro na roda ali do oleiro. Ia rodando, rodando ali aquele bolo de barro, e ali ia tendo forma, e ele ia fazendo, meus irmãos, o quê? Ele ia fazendo o vaso. Agora, em um certo momento, aquele vaso se desmanchava, se quebrava, e com o mesmo barro, isso mesmo, o mesmo barro, o oleiro ia lá, meus irmãos, e fazia outro vaso conforme bem lhe parecia. O Senhor, meus irmãos, estava, meus irmãos, chamando Jeremias para uma visão e um entendimento profético a respeito deste povo de Israel, que ele mesmo estava profetizando o juízo que o Senhor, meus irmãos, o chamou sobre eles. O juízo sobre Israel. O que o Senhor queria que Jeremias entendesse? Que o mesmo Deus que estava ali, meus irmãos, usando Jeremias para exortar e levar aquele povo, meus irmãos, ao arrependimento, anunciando que havia juízo de Deus sobre eles, era o mesmo Deus, meus irmãos, que se eles se arrependessem, se eles se voltassem para o Senhor, se eles consertassem os seus caminhos de pecado, se eles consertassem os seus caminhos de iniquidade, de desvio e quebra de aliança deles, o mesmo Deus que tinha uma sentença para quebrar eles, destruir eles com juízo, era o mesmo Deus que iria sarar, restaurar e fazer eles um povo pecador e um povo transformado e santo e restaurado pelo Senhor. Olhe bem, o mesmo Deus que há de vir, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, isso mesmo, que há de vir com juízo sobre esta terra,
Isso mesmo, com grande ira para destruir. Isso mesmo. É o mesmo Deus que quer salvar, restaurar e perdoar os seus pecados. O mesmo que há de vir com juízo sobre a terra é o mesmo também que, se você, ou seja, quem for, isso mesmo, a humanidade, nós, nos arrepender, nos colocar diante dele, isso mesmo, ele irá perdoar e transformar, meus irmãos, as nossas vidas. Agora, ele quer, porque eu chamo nós, porque, meus irmãos, todos nós estamos em uma embarcação só. O Senhor, ele chama todos para o arrependimento. O Senhor, ele chama todos. O mesmo que há de vir com juízo é o mesmo que quer, meus irmãos, sarar, perdoar e transformar a sua vida. Agora, cabe a cada um, meus irmãos, isso mesmo, imaginar que a palavra de juízo proferida do Senhor sobre a terra é, meus irmãos, uma farsa, é uma mentira, e viver de qualquer jeito. Viva isso mesmo, não engano. Viva e aproveite isso mesmo. Agora, tenha ciência que haverá um grande juízo e não há quem escape, a não ser, meus irmãos, quem se arrependa profundamente enquanto houver oportunidade. Se há oportunidade para você agora, se agarre. Ame ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe que Ele sare, que Ele restaure, que Ele seja o Senhor da sua vida. Deixe que Ele te faça um vaso novo. Isso mesmo. Você que está aí, um vaso, talvez aí, no último momento, no limite, isso mesmo. Você diz, pastor, eu não aguento mais esta vida, eu não aguento mais sofrer. Jesus, Ele quer te salvar, Ele quer te sarar, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Isso mesmo. Entregue a sua vida, entregue o seu coração. Isso mesmo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te fará um vaso novo, um vaso de honra. Agora, se alguém despreza, isso mesmo. O que cabe, meus irmãos, é esperar o juízo de Deus. E não há quem escape, isso mesmo, para aqueles que têm desprezado, endurecido o coração. Aqueles que querem aproveitar, viver do seu jeito. O que lhe espera é o juízo de Deus. Agora, aqueles que se rendem, aqueles, meus irmãos, que se humilham para Deus, que aceitam Cristo e vivem para Ele, irão receber a graça pelo sacrifício genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio para perdoar e salvar o pecador que se arrepende. Aquele que não se arrepende, ele não pode fazer nada. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você neste momento, pela sua vida, pela sua casa, por você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu entro em oração agora, pelo que está aflito, doente, pelo pecador, pelo que está, Senhor, enfrentando grandes crises, problemas espirituais, familiares, desertos, pessoas, Senhor, que estão sem motivação, Senhor, sem alegria, sem ânimo, para prosseguir. Ó Espírito Santo, tenha compaixão, tenha misericórdia desta vida, desta casa, desta família. Opera maravilhas, Senhor. Meu Deus, eu quero ministrar neste momento a cura para o doente, o que está sentindo dores no corpo, o que está sentindo cansaço, opressão, desânimo, aflições. Ó Espírito Santo, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Toca agora, Jesus, na vida desta pessoa, Senhor. Toca, liberta, transforma agora, Senhor. Derrama o teu poder, batizando, curando, libertando, operando maravilhas, Senhor, na vida desta pessoa. Aleluia, aleluia. Seja cheio, seja tocado agora. Receba a saúde. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Deixe que Ele te faça um vaso novo. Restaure, te cure, te livre e te liberte de todo o mal. Diga, eis-me aqui, Senhor. Venha a mim. Eu abro o meu coração para ti. Entregue a sua vida agora a Jesus Cristo.
e deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Aleluia. Meu Deus, eu oro, Senhor, eu abençoo a vida desta pessoa. E eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Fiquem todos na paz, tá? Eu amo você.